Oi meninas, chegamos na parte 3 do corset, parte 3 e última. A gente vai começar fazendo ponto alto somente na correntinha de trás. A gente vai começar bem aí onde eu coloquei, sobe 3 correntinhas e vai fazendo ponto alto sobre ponto alto. Somente na correntinha de trás, tá bom? Até dar a volta todinha na peça. E aí vai ficando assim, tá vendo? A gente faz ao redor até chegar do outro lado na mesma medida, tá bom? E só fazendo na correntinha de trás. Bom, quando vocês chegarem do outro lado, vai ficar assim, tá vendo? Agora a gente vai iniciar fazendo um ponto alto na correntinha da frente. E aí a gente vai seguindo o trabalho inteiro assim, até chegar no outro lado de novo, fazendo ponto alto nas correntinhas da frente. E aí vai ficando assim, tá vendo? Aí vai ficar assim os dois lados, tá vendo? Eu enfio a agulha assim do outro lado, puxo aquele elo pra dentro pra fechar, faço uma correntinha e viro o trabalho. E faço assim pra fechar esses dois lados que a gente fez. E a gente vai fechando eles mesmo todo em ponto baixo, tá bom? E aí, gente, vocês podem fechar até onde vocês quiserem, dependendo do tamanho que vocês querem a ponta do corset. Eu costumo deixar essas 4 carreirinhas e é a hora que eu paro de fechar, que aí vai ficar essa pontinha mais compridinha do meu corset. Aí eu faço o quê? Viro o trabalho e agora a gente vai trabalhar essa lateral. Então a gente faz 3 correntinhas. Aí a gente pula o primeiro ponto e faz no segundo, porque a gente vai fazer uma diminuição. Pra ele poder meio que ficar formando um V primeiro, até a gente poder fazer reto. Então, a gente vai pular esse primeiro e o resto ponto sobre ponto. Bom, e quando vocês estiverem voltando, a carreira que vocês subiram completa, aí a gente vai fazer diminuição de novo. A diminuição sempre só é aqui embaixo, tá bom, gente? Do outro lado é ponto sobre ponto normal. Aí aqui a gente também pula um, tá vendo? E faz o último lá na carninha. E aí vai ficar uma diminuição sempre no começo e uma no fim, né? No caso, na volta. E aí vai ficando assim. Aí agora a gente sobe 3 correntinhas de novo, pula o primeiro ponto, vai no segundo e aí faz ponto sobre ponto até o final. E aí vai ter ficado assim, gente. A gente fez essas diminuições, a gente faz elas durante 5 voltas, tá vendo? E aí agora a gente vai fazer só ponto sobre ponto. O trabalho inteiro reto, não vai diminuir nem no começo nem no final, vai ficar todo retinho. Aí pra gente saber quantas carreiras a gente faz, eu costumo medir com o busto. Se o busto eu fiz 13, porque era um G, aí embaixo eu também vou fazer 13 carreiras no total. Beleza? Mas vocês podem fazer mais também. Vai dar preferência de vocês, o quanto vocês querem que feche nas costas. E aí ficou assim, gente. Eu fiz as 13 carreiras, ficou desse jeitinho. E aí agora eu começo a diminuir. Pra mim fazer meio que um V, né? Como se fosse um triângulo no final, que é onde eu passo a minha cordinha. Então eu subo 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou no segundo. E aí eu vou fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar na última, eu pulo o penúltimo e faço no último. Ou seja, vai ter uma diminuição no começo e uma no fim. Assim vai fazendo com que ele forme um triângulo. Tá dando pra entender, né? Como eu disse, no último a gente pula esse penúltimo e faz direto lá na carninha pra poder diminuir. E a gente continua fazendo esse processo até o triângulo ficar sem pontos, no caso, né? Porque conforme a gente vai diminuindo, vai ficando cada vez menos pontos, até sobrar só um. Vou mostrar pra vocês. Aí, como eu disse, fica assim, tá vendo? Começa retinho e aí a gente diminui até formar esse triângulo. No final, eu faço mais ou menos umas 5 correntinhas, 6 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Aí agora a gente vai grudar o busto nessa parte. A gente dá aquela laçada inicial
a gente junta ali o busto, bem a pontinha do busto, com essa pontinha aqui da parte do corset. Bem o cantinho, né, ali do corset. E aí meio que não tem um jeito certo, entendeu? Você vai sentindo, assim, o jeito que você achar que tá ficando bom. Se você preferir, você também pode costurar com agulha de tapeceiro, como você preferir. Eu vou fazendo assim mesmo, vou fazendo ponto baixo, pra meio que ficar uma costura mais em relevo. Então eu vou só ali grudando as peças. Não tem um jeito exato, gente, meio que como vocês estão vendo aí no vídeo. Só vai mesmo passando de um lado e do outro, fazendo um ponto baixíssimo pra ele ficar grudado. Mais ou menos isso. E aí ele vai ficando assim, gente, tá vendo? Essa costura é proposital. Ela vai ficando pra fora pra ficar meio que com uma estrutura, de que a peça fica mais bonita. Então, essa parte é a parte de fora, beleza? E aí vocês continuam ali grudando, da mesma forma que vocês estavam fazendo em cima. Pega um lado, pega o outro e faz um ponto baixo. E aí a gente vai juntar até chegar nessa parte que a gente fez aquele triângulo. E aí daí a gente já pode arrematar e iniciar o outro lado. Pronto, gente, os dois lados pronto, ficou assim. Agora eu vou mostrar pra vocês também como colocar a estrutura. Eu vou fazer de canudo, porque é mais acessível pra vocês. E aí primeiro a gente vai fazer ponto baixo ao redor de toda a peça. Tá? A gente começa subindo pro busto e a gente vai fazendo ponto baixo em todo o redor pra peça ficar mais bonitinha. E aí nessa parte que são quadradinhos, a gente faz dentro do quadradinho, 2 em cada. No último, a gente faz 4, pra poder dar uma voltinha assim maior, né? Não ficar repuxando, desse jeito que eu tô fazendo. Quando chega nessa parte de cima do busto, eu vou pulando um ponto e fazendo ponto baixo. Então, faço em um, pulo o próximo, faço no outro, um ponto baixo. Eu vou fazendo assim pra ele não ficar tão aberto. Geralmente ele fica muito largo em cima, mas é preferência minha. Vocês podem fazer ponto sobre ponto se vocês preferirem. E aí vai ficando assim, tá vendo, gente? Aí no meio, eu não pulo. No meio eu faço mesmo ponto sobre ponto. Faço em todas as correntinhas, um ponto baixo, até chegar do outro lado. E do outro lado a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro. Chegando aqui do outro lado, a gente faz de novo 4 pontos baixos dentro desse buraquinho. Eu já vou escondendo a linha, pra depois eu não precisar arrematar. Então é uma dica aí. E a gente continua descendo e fazendo ponto baixo por toda a peça, até chegar naquele abertinho, que é onde coloca o canudo. Chegando nessa parte onde coloca o canudo, a gente fecha a lateral até ali embaixo só pra gente poder colocar o primeiro canudo. Fecha da mesma forma, com o ponto baixo. O canudo, gente, são 3 canudos, eu coloco um dentro do outro pra ficar mais durinho, pode colocar 4, quantos você preferir, mas 3 até que já fica bom. Eu dou uma dobradinha nele assim no meio, pra poder conseguir entrar com ele ali na peça mais fácil. Dá um trabalhinho pra ele entrar, gente, mas com paciência vocês conseguem, tá bom? Vai tentando encaixar da melhor maneira que vocês encontrarem. Chegando aqui no final, vai ficar assim. E aí a gente corta o canudo ali do tamanho da peça. Aí agora a gente vai fechar de novo com o ponto baixo, essa parte, pra poder colocar o canudo pequenininho daqui de baixo. Aí é do mesmo jeito. Vai fechando com o ponto baixo sobre o ponto baixo. Grudando ali um ladinho e o outro. E aí vai ficar assim e a gente corta também do tamanho da peça. Bom, e aí a gente fecha essa lateral. E agora a gente vai enfiar o canudo por cima. É a mesma coisa também, a gente enfia no espacinho e vai entrando com ele ali. A gente vai pegando o jeito, tá bom, gente? Depois de um tempo. Ele entra até que facinho se você meio que ir girando, sabe? E se fosse uma barbatana também entraria melhor. O canudo é um pouquinho mais rígido pra entrar. Ah, gente, nessa parte a gente faz uns 8 pontos baixos pra ficar bonitinho assim, tá vendo? Pronto, gente, feito isso, nosso corset fica assim. Depois a gente ter arrodeado ele todinho de ponto baixo,
colocados os canudos, é só arrematar todas as linhas que sobraram e ele fica desse jeitinho. Aí agora a gente introduz a agulha bem aqui no cantinho, sobe 3 correntinhas e a gente vai fazer as alças. Aí a gente faz 5 pontos altos, ou pode ser 3, depende da finura que você quer a alça. Eu gosto de mais grossinha, então eu sempre faço 5. E aí você fica indo e voltando, fazendo 5 pontos altos, 5 pontos altos pra alça ir crescendo, até um tamanho que você acha que fique bom. E aí ele fica assim, gente. Esse é o final do nosso corset. As costas ficam assim, cruzadas de amarrar. E foi esse o fim. E é assim que ele fica no corpo, gente. Um beijo.